A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem. A luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em Desencanto, Imunização Racional. Volume 422 do Histórico. A complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. As transformações naturais da natureza é a coisa pior que existe. Se transformar em animal irracional. Porque vão se transformar como raízes, como vegetais que sofrem muito. Vão se transformar em pedra. E aí o sofrimento é dobrado, para ver que pensar é a coisa pior que existe. Porque está arriscado em se transformar na categoria de bicho irracional. E bicho, como vive, vive uns contra os outros e matando uns aos outros. Assim é que vive a bicharada do chão, dando expansão a todas as suas vontades, esquecendo que tudo se transforma de uma vida para outra, de uma classe para outra, de um ser para outro. Esquecem que a natureza é de transformação, porque estão fanatizados pela matéria e fanatizados por essas infinidades de filosofias e fanatizados por seitas e doutrinas e religiões. E todo fanático acaba mal por estar ligado a essas duas energias do chão, essas energias em transformações que se transformarão para as classes inferiores. Então vai passar a sofrer mais do que sofria, porque cai no vazio, caindo nesse vazio, está ridicularizado pela própria natureza. Porque se transformarão para as classes inferiores, para a classe do bicho irracional. Então aí vão sofrer mais do que quando eram de matéria. Quando eram de matéria viviam remediando até se transformar em outro ser. A fase do pensamento terminou em 1935 e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, houve esse desequilíbrio moral, físico e financeiro. Essa liquidação moral, física e financeira, esse desequilíbrio dos pensadores moral, físico e financeiro. E tudo isso causou essa infinidade de desastres que estão se passando no mundo inteiro. Essa infinidade de doenças novas que vêm destruindo os pensadores. E essa infinidade de males naturais da natureza, que são muitos. Os de todos que já passaram a se conhecer estão radiantes de alegria, porque estão vendo o seu progresso, do seu desenvolvimento, da sua desmaterialização, da energia que está materializada no istmo do mesencéfalo, que é a glândula pineal, e que depois de desmaterializada está pronta para voltar ao seu estado natural. Depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional com seu corpo de energia de vida eterna. Então aí findou-se a morte e findou-se o fim dessa transformação natural da natureza. Hoje estão vendo que tudo são, porque passaram a se conhecer, a saberem quem são e de onde são, o porquê todos assim são e de onde todos vieram e para onde todos vão. Os que não se conhecem para onde irão, para ver que viver desconhecido de si mesmo e ligado nessas duas energias do chão que vivem em transformação, já estão vivendo como bichos, por isso vivem uns contra os outros e destruindo uns aos outros, quer dizer, matando uns aos outros. E se já estão nessa categoria, continuam a se transformarem na categoria de bicho irracional, porque a natureza é de transformações. Para ver,
vivendo desconhecido de si mesmo, é a coisa pior que existe, porque está ligado nessas duas energias do chão e continua a se transformar aí no chão da classe de racional para a classe de irracional. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão livres disso, porque passaram a se conhecer. Estão tratando de desmaterializar a energia que está materializada no istmo do mesencéfalo, para que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna. Hoje todos que passaram a se conhecer sabem como voltar para o seu estado natural, porque passaram a se conhecer. Passaram a conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Hoje sabem o porquê que estão aí nesse embusteirismo grosseiro, com essa vida simbólica, provisória e passageira, sendo a vida simbolismo puro, porque aí estão com essa vida provisória e passageira, todos aí de passagem sem saber o porquê que aí estão. Só os que passaram a se conhecer é que têm o conhecimento completo da vida. Agora os que vivem pensando, imaginando, estão ligados a essas infinidades de filosofias diferentes, essas seitas, doutrinas e religiões. Esses que estão fanatizados pela mentira, julgando a mentira como se fosse verdade, se transformarão na categoria de bicho irracional, por estarem ligados às transformações naturais da natureza. E quem vive ligado às transformações da natureza continua aí no chão, porque está fanatizado pela matéria. E todo fanático pela matéria acaba mal, acaba se transformando para as classes inferiores por a natureza ser de transformações. Assim acontece com os medíocres, que estão fanatizados pela ciência filosófica e científica, julgando tudo ser e vendo que nada são por terminar em nada. Mas a vaidade faz com que admitam esse progresso material que está indo a regresso. E tudo que regride e acaba mal se transformando em quadrúpede, porque a natureza é de transformações. Não acontece isso com quem conhece a cultura do verdadeiro estado natural de todos, que é a cultura racional, onde todos estão tratando de desmaterializar a energia que está materializada na glândula pineal, que é a mecânica racional, e que depois dessa energia desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna. Sendo essa energia do mundo racional, que é o primeiro mundo, em que essa energia está materializada na cabeça dos deformados, que aí vive nessa deformação, e que depois dessa energia desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu estado natural. E todos que passaram a se conhecer estão de parabéns, porque conhecem o seu verdadeiro estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão ricos de felicidade, porque sabem que vão voltar para o seu estado natural através da cultura racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade, se não fosse a cultura do verdadeiro Deus, nós estaríamos perdidos. E todos que colaboram com o mundo racional, o verdadeiro Deus desenvolve seu raciocínio para todos os colaboradores voltarem ao seu estado natural. Para ver que basta colaborar com o mundo racional para voltar ao seu estado natural. A colaboração é a coisa mais importante que existe, porque todos os colaboradores estão colaborando e o verdadeiro Deus está desenvolvendo o raciocínio de todos os colaboradores. Porque muitos não têm nem tempo de ler, porque estão empenhados na colaboração. E o verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios,
desenvolve o raciocínio de todos esses. Desmaterializa a energia que está materializada aí nessa deformação. E depois de desmaterializada pela sua colaboração, voltar ao seu estado natural. Basta colaborar com o mundo racional para voltar ao seu estado natural. É o prêmio. O grande prêmio de todos os colaboradores que colaboram com a cultura racional. São premiados com a volta para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna. Basta colaborar com o mundo racional para ser agraciado pelo verdadeiro Deus, que desmaterializa a energia que está materializada aí nesse encanto, para depois de desmaterializada estar pronta para voltar ao seu estado natural. Porque muitos não têm nem tempo de ler, porque estão colaborando com o mundo racional. Basta colaborar com o mundo racional para voltar ao seu estado natural. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. O verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, contempla todos com seu verdadeiro estado natural. E os analfabetos também, que colaboram com o mundo racional, que não sabem mesmo ler. Basta passar a mão nas folhas do livro para ser contemplado pelo verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, voltando assim para o seu estado natural. Até os analfabetos serão salvos pelo verdadeiro Deus, porque basta passar as mãos nas páginas dos livros de cultura racional para serem contemplados pelo verdadeiro Deus, que quer o bem de todos os colaboradores. Porque muitos não têm tempo de ler, porque estão atarefados com a sua colaboração. Porque sabem que o verdadeiro Deus está tratando de desmaterializar a energia do colaborador para que ele volte para o seu estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna. Para ver que a colaboração, colaborar com o verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, está verdadeiramente salvo. Porque o verdadeiro Deus trata de desmaterializar a energia que está materializada na glândula pineal e faz com que ela volte para o seu estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional com seu corpo de energia de vida eterna. Para ver que colaborar com o mundo racional está garantida a sua volta para o seu estado natural. Porque quem colabora com o verdadeiro Deus é salvo pelo verdadeiro Deus. Volta ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna. Hoje todos que passaram a se conhecer estão com a sua volta garantida para o seu estado natural. E assim é a evolução do mundo, que não se chamava mundo, chamava imundo, porque a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Depois ficaram envergonhados e botaram a palavra mundo. Mas a palavra certa era imundo, porque eram seborrentos, catinguentos, moforentos, por ser um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Então a palavra era imundo, mas ficaram envergonhados e botaram a palavra mundo, em que todos vivem sonhando com a matéria, por estarem vivendo iludidos por ela, por serem materialistas. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem o que tem que fazer. Desmaterializando a máquina do raciocínio, através da cultura racional, e que depois de desmaterializada, essa energia está pronta para voltar ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna. E por isso muitos esqueceram que aí está o progresso da degeneração. E para minguados todos vão, porque são feitos de restos uns dos outros. E tudo que é feito dos restos uns dos outros degenera. E por isso as idades cada vez diminuem mais,
devido ao progresso da degeneração. Iam acabar findando como verdadeiros quadrúpedes, por estarem materializados nessas duas energias do chão. Duas energias que se transformarão para as classes inferiores por serem materialistas, fanatizados pela matéria, fanatizados por essa infinidade de filosofias, fanatizados por seitas e doutrinas de religiões. Todo fanático pela matéria acaba mal. Acaba se transformando para as classes inferiores por julgar que a matéria tudo é e vendo que a matéria nada é. E vendo que a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. É um puro simbolismo, e por isso é um embusteirismo grosseiro, porque está ligado a esse embusteirismo grosseiro. Essas duas energias do chão se transformarão para as classes inferiores, que é a classe do irracional, para ver que todos que passaram a se conhecer. Não existe mais mistérios, nem mais enigmas, nem mais fenômenos, nem finitos e nem transfinitos, porque sabe o porquê da vida de matéria e sabem o porquê da vida do seu verdadeiro estado natural. Conhece toda essa deformação e transformação racional porque passou a se conhecer. Sabem que não vão mais nascer aí nessa deformação porque passou a se conhecer. Sabem como voltar para o seu estado natural por serem estudantes de cultura racional. Conhecem bem a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Não é mais materialista, porque passou a conhecer o seu verdadeiro lugar, seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Se não fosse a cultura do nosso verdadeiro estado natural, estávamos encantados até hoje pela matéria. E por ser um encantado, estavam ligados a essas duas energias aí do chão, ligados a essas transformações naturais da natureza, iam se transformar para as classes inferiores. Se não fosse todos hoje passarem a se conhecer e conhecer essas três mecânicas, mecânica material, que é dessa deformação e transformação racional, mecânica celeste e mecânica racional, que é a volta de todos para o seu estado natural. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Se não fosse a divina providência tomar todas essas providências, estaríamos perdidos. E quem é a divina providência? É o verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios. Essa que é a verdadeira divina providência. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Se não fosse o verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, nós estaríamos perdidos, porque continuaríamos encantados e nos transformaríamos em categoria inferior por estarmos ligados a essas duas energias do chão, que são duas energias que se transformarão em classes inferiores. Até que enfim passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural e sabemos como voltar para ele. E assim terminando a morte, porque passamos a nos conhecer, saber que o nosso natural é no primeiro mundo, o mundo racional, e passamos a saber como voltar para ele como corpos de energia de vida eterna. Terminando assim essa deformação racional. E o que é de matéria continua na matéria. A energia que está materializada como máquina do raciocínio é que volta para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna. E assim não serão mais mortais, porque passaram a conhecer como voltar para o seu estado natural. Agora a matéria, como é aí do chão, continua aí no chão se transformando em água, em líquido, porque tudo começou da água. Tudo começou do sêmen. E o sêmen é o que é? O sêmen é um líquido.
e todos foram feitos por esse líquido, por isso são aparelhos de reprodução de filhos e irmãos. E todos os filhos, porque a natureza é deformada, saem todos diferentes uns dos outros por nascerem dessa deformação e transformação racional. A continuação dessas mensagens se encontra no volume 423 do Histórico.